Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, tá complicado hoje o dia, né, mano? Se você é contra esse governo de direita, você tá até meio ocupado nas redes sociais, né? Porque é muito meme, é muita tiração de sarro. E você vê, né, a reação dos bolsominions, né, tentando inventar algum assunto qualquer para sair, né, da denúncia contra o Moro, contra o Dallagnol, contra a Lava Jato. É até divertido, galera. Mas deixa eu começar desenhando para vocês aqui. Teve lá, agora, estourou a bomba da denúncia, contra a ação sem ética, sem moral e criminosa do Procurador de Justiça Deltan Dallagnol, agindo em conjunto com o juiz Sérgio Moro, no caso Lava Jato. E são alguns itens meio reveladores, como é o caso do próprio Deltan Dallagnol duvidar das provas que ele tinha para acusação. O Deltan Dallagnol combinando com o juiz como facilitar o processo de condenação para ficar mais legítimo, pelo menos ter essa aparência perante a opinião pública, que era muito importante para eles. O juiz do caso sendo totalmente parcial, atuando ao lado da acusação. Cara, isso é tudo contra o devido processo legal. Isso é um crime, fora as questões éticas e morais dessas autoridades da justiça. Mas desenhando para vocês é mais ou menos o seguinte. Digamos que a gente tem lá uma partida de futebol. De um lado a gente tem um time vermelho, e do outro lado um time azul, correto? E aí essa partida começa e temos um juiz que ele tem que ser, no mínimo, para dizer sobre a sua posição, imparcial. Ele não pode apitar nem para um lado e nem para o outro. Ocorre que o técnico do time azul chega no juiz e combina com ele. Ó, é o seguinte, o que você acha de prejudicar o time vermelho e nós dois sairmos ganhando? Depois a gente dá uma recompensa para você. E aí esse juiz, de repente fala assim, pô, beleza, eu não gosto do time vermelho mesmo, então além de tudo eu ajudo o time azul a ganhar e prejudico o time vermelho. Então o juiz vai lá durante a partida, combina com o bandeirinha, e inventa um pênalti, lá bem arrumado, bem charlatão mesmo, bem falso, para prejudicar o time vermelho. E no final da partida o time vermelho perde, e o time azul ganha. Depois que tudo acaba, o time azul e o técnico deles convidam o juiz a participar da estrutura do clube. Você vai ser agora o nosso diretor executivo do Clube Azul. É a mesma coisa do que aconteceu no processo do Lula. Você vê o Deltan Dallagnol, que seria o bandeirinha, o juiz Sérgio Moro, agindo em conjunto com a direita, que queria tirar a esquerda do poder. Deu certo o esquema deles, desde a hora do impeachment até a questão do processo da manipulação para impedir o Lula de participar das eleições, porque eles tinham medo de perder para o Lula, e aí tem lá a parte que se elege a direita. E aí o Moro é contratado pelo time azul, vira ministro da Justiça enquanto não sai a vaguinha do STF para ele, que é o prêmio combinado desde o início. Para o Moro sempre foi assim, não importava quem fosse ganhar. Sendo da direita, ele já estava com a vaga dele garantida. PSDB, PMDB, ou então o Bolsonaro com a extrema-direita, não importa. Todo mundo agindo sob as ordens de quem mandava também no Moro, que seria a CIA, articulando o governo de direita entreguista aqui no Brasil. Ponto. Está desenhado para você dessa forma, ou você precisa de mais detalhes? Eu sei, galera, eu sei que você queria muito tá mais preocupado vendo conteúdos relacionados, por exemplo, ao caso do Neymar. Seria interessante para você. Tem outros que estão aí mais preocupados, por exemplo, com mensagens subliminares em desenho animado. Tem gente que talvez esteja interessado, quem sabe, numa conspiração envolvendo a NASA e alguns meteoros próximos da Terra. Tem gente que está mais preocupado ainda com a tragédia do menino lá, ator das Chiquititas, que morreu lá. Cara, eu sei que você gosta desse tipo de notícia, se você tem um pouco de limitação, ou está um pouco alienado ainda, porque é mais fácil, Dá para você ficar pensando sobre isso, ou melhor, nem pensar nada sobre isso. Você não te afeta em nada, você não tem que opinar, você não tem que acreditar, você não precisa ser desacreditado em tudo que você acreditou até hoje. Então fica fácil, é simples esse tipo de notícia. Mas se você gosta disso, cara, eu te aconselho a sair do meu canal agora. Lá, vai lá, se desinscreve e finge que eu nunca existi. Porque eu não vou fazer isso. Essa questão desse golpe, envolvendo desde a época do impeachment, a articulação do poder para a direita ficar no comando,
E essa questão aí da farsa jato, eu estou falando há anos aqui no canal. E agora que a coisa vai se estreitando, você acha que eu vou me omitir? Que eu vou falar de meteoro, de desenho animado? Posso até falar sim, mas eu não vou me omitir. Disso aqui também não. Eu não vou priorizar meus conteúdos em conteúdos diversos, fúteis e superficiais, só para não dizer do que realmente importa. Eu posso falar dos dois. Eu tenho como fazer isso. Porque eu penso sobre isso tudo. Porque a agenda da nova ordem mundial, que é algo grave e real, passa por assumir o controle do Brasil para legalizar os crimes contra a nação brasileira. Saqueando os nossos recursos, comandando o esquema de corrupção, articulando quem vai ficar no poder, quem vai ser preso. Eu sempre venho falando sobre isso para vocês. Porque lá em cima, lá na ideia deles de agenda, está lá, redução populacional, controle de massa, caos social, está tudo bem organizado. E esse governo que entrou aí está agindo de acordo com essa agenda. Vamos criar o caos social na economia, vamos destruir o meio ambiente, vamos provocar o povo a ficar se degradando entre eles, vamos colocar um monte de corrupto no poder, vamos enganar as massas, controlar a mente deles com mídia, futilidades e tal. Agenda da nova ordem. Quando eu falei sobre isso, desde a época do impeachment, eu falava, o impeachment é golpe. E tem gente que quando escuta isso, então já era, não acredito mais em você. Você acredita que o impeachment era golpe? Cara, o processo inteiro foi manipulado, contaminado, corrompido. Principalmente, não só pela questão do processo em si, da tal pedalada fiscal, que o Bolsonaro está tentando dar uma hoje, e ninguém fala nada. Está até ameaçando, chantageando os coitadinhos dos aposentados e os velhinhos necessitados, que se ele não aprovar a pedalada dele, vai faltar dinheiro para pagar Bolsa Família, aposentadoria. Isso é um chantagista, cara, é um incompetente. Fica aí tentando manipular terrorismo social com o povo aí. Mas, então, a Dilma caiu pela pedalada fiscal. Então, beleza, é legítimo isso daí. O problema maior é quem estava articulando o impeachment. A legitimidade, o caráter dos caras envolvidos. Nem da galera do PSDB, com o Aécio, articulando com os caras corruptos, bandidos do PMDB, Temer e Cunha, comprovadamente bandidos, assim como o Aécio, e toda a cúpula do PSDB. Eles queriam tirar uma quadrilha para colocar outra no comando, era simples assim o plano. E aí eles provocaram o impeachment, assim como provocaram também as manifestações pró-impeachment. A Dilma, cara, apesar da Dilma, a Dilma era incompetente. A Dilma não sabia nada de política, a Dilma era burra, assim como o Bolsonaro. Então ambos merecem crítica, ambos não poderiam estar no poder, agora ser articulados, usados como massa de manobra para interesses de outros. Vamos tirar uma quadrilha para colocar outra quadrilha? Cara, isso aí eu não admito. Jamais vou admitir um negócio desse aí. Também falei muitas vezes aqui no canal sobre a farsa jato, principalmente da base, sobre o processo inteiro, que era a questão da delação premiada. Muitas das acusações que a gente tem na Lava Jato é só palavra de bandido, devidamente manipulada e combinada com juízes e promotores. Para prejudicar A, favorecer B. Cara, isso é absurdo. Não pode você basear um processo inteiro, condenar uma pessoa com base na palavra de um ladrão. Tem que ter prova sólida, contundente ali. Mas se você tiver um juiz bem interessado, com convicção, juntamente com um procurador de justiça também, bem convicto do caso, aí não precisa de mais nada, convicção basta. Não precisa de provas. É só a palavra de um bandido e eu acredito. Pronto. Então quer dizer, é uma farsa jato. Não é só pelo processo que eu citei para vocês aqui agora, mas as consequências da Lava Jato, ou da farsa jato. Quem se beneficiou com o caso? Os gringos que estavam por trás da articulação do golpe. Você tem que acabar com a imagem da Petrobras para facilitar o processo de venda dos nossos recursos de graça para eles. Você cria todo um crime envolvendo a Petrobras e ainda favorece os investidores estrangeiros com uma multa bilionária. Quer dizer, os caras não perderam em nada e ganharam tudo. De graça. Só precisou comprar um juiz, um promotor, e os manipuladores de opinião pública indo para as ruas, para o YouTube pedindo impeachment. Sabe? É um negócio absurdo nesse país o que está acontecendo. E eu não vou me calar. Falei muitas vezes da Lava Jato, quando o juiz Sérgio Moro, o herói da moral e da ética, o herói de vários zumbis por aí, atuava como investigador. Atuava como acusação, que se comprovou na denúncia. Estava atuando ao lado do procurador. Isso não é papel de um juiz imparcial.
É um juiz que foi totalmente parcial com seus interesses e que vai ser recompensado agora com uma vaga de ministro do STF. Vamos até ficar de olho para ver se não vai morrer nenhum ministro esses dias aí, porque eles têm que acelerar o processo. Porque o Moro não tem mais a imagem de herói e não tem mais moral para ser ministro do STF. Com que moral o Moro vai criticar, né, o Lewandowski ou o Gilmar Mendes? Um cara que atuava junto com uma acusação. Isso não é próprio de um juiz. Isso é totalmente contrário à ética moral e ao devido processo legal. Eu acho que de tudo isso, cara, a coisa mais grave, né, é essa legião de zumbis aí que não ligam para nada dessa questão de legalidade, de processo legal, de regras, de lei, de justiça. Né? A questão da Lava Jato, ela não precisava ser justa. Ela precisava ser útil ao interesse deles. Né? Que era seguir as ordens de alguém que estava manipulando as suas mentes ali. Né? O alienado precisa, né, desse alienante, desse alienador. E o objetivo comum que a gente percebeu hoje era simplesmente tirar uma quadrilha e colocar outra. Porque você vai perceber pelo comportamento desses bolsominions, né, que eles diziam tanto que não tinham corrupto de estimação, que agora eles têm uma quadrilha inteira de estimação de bandidos. Até uns dias atrás a gente se limitava a falar que era uma família de bandidos. Agora você vê que é uma quadrilha, que inclui não só a família do atual presidente, como vários ministros, vários, né, da sua base parlamentar, todo mundo é corrupto e bandido ali. Porque para mim quem comete crime é bandido. Assim como na esquerda está cheio de bandido, na direita que está no poder hoje, vocês estão idolatrando, tem mais bandidos ainda. Porque a ação desses caras aí é mais prejudicial ao Brasil do que já foi a esquerda no poder. A esquerda destruiu o poder. Os caras em 5 meses estão destruindo o que a esquerda não conseguiu em 13, 14 anos. Isso é muita competência de destruição. Mas lógico, né, estão devidamente coordenados, né, por alguém de fora, instruídos por alguém de fora, por interesses de fora. E agora você nota, né, que o governo Bolsonaro está meio desesperado. Porque por mérito próprio ele já está sendo destruído, detonado. Pela sua própria conduta, sua falta de projeto, sua incompetência, sua falta de planos para a economia, para a saúde, para a educação, para emprego. Não tem nada para o Brasil. O negócio é saquear e deixar tudo destruído. Terra arrasada. Então eles estão caindo por competência deles mesmo. Ou incompetência, né? Depende de como você olha o ângulo. Cercaram de ministros idiotas, que consequentemente, né, agora vão agir. Já devem estar preparando o Ernesto Araújo, ou a Damares, né, ou um outro ministro qualquer aí, para fazer alguma polêmica na internet, falando alguma merda, né, sem sentido, para atrair sua atenção. Caso você não esteja olhando para o Neymar, ou para o moleque do Chiquititas que morreu, infelizmente, né, você vai olhar para o que o ministro ou a ministra vai dizer de merda essa semana. E eles estão tão desesperados, porque eles apoiaram toda a imagem ética e moral, né, do governo Bolsonaro, né, na presença do Moro no governo. Porque de ética e moral o governo Bolsonaro não tem nada. Que dirá os laranjas, que dirá o Queiroz, as várias denúncias envolvendo aí o partido dele. Então não tem moral e ética nenhuma, não são contra a corrupção porra nenhuma. Cheio de fantasmas nos seus gabinetes, né, agindo em conjunto com milícias. Mas temos o juiz Moro do nosso lado. E a imagem do Moro, como fica agora através dessa denúncia? Se você não percebeu, eles sequer tiveram, né, pelo menos a moral, se é que pode dizer que eles existe isso neles, eles sequer conseguiram negar o conteúdo, né, denunciante lá, que caracterizava, que confirmava que procurador e juiz atuaram junto na acusação e no processo. Eles não negaram nada do que estava ali nas mensagens. Sabe por quê? Porque é verdade, eles sabem que é verdade. E eles sabem que os tais hackers tiveram acesso a muito mais coisas ainda. Então o máximo que eles fizeram foi limitar, né, as suas respostas a dizerem mas tem que ver como que o hacker pegou, que isso é crime. Crime que eles mesmos cometeram durante o processo da Lava Jato. Vamos supor, o problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto. Quando grampearam lá o presidente Dilma, grampearam Lula, porque eles estavam armando lá um esquema para o Lula virar ministro e pegar o foro. Mas é ilegal essa gravação, não importa, né? O interesse público tem que ser preservado. Então justifica até um crime, né, de vazamento sigiloso de informações. Solta para a mídia. E aí soltou para a mídia e articulou todo o processo de manifestações pró-impeachment que facilitou a vida do golpe lá dentro da Câmara. E agora eles vão dizer que mas esse processo é ilegal de vazar informações. O hacker não pode fazer isso. Ele não pode divulgar isso também, os sites de notícia. Estão criticando até um Intercept,
que foi que fez a denúncia, né? O site, o jornal estrangeiro. Né? Então, como eles não podem atacar, né, o conteúdo, porque nem os acusados estão conseguindo se defender, ou não estão interessados nisso porque não tem defesa, né? O grupo do Bolsonaro, que está desmoronando junto com o Moro, né, que eles se basearam no Lava Jato, em moral e ética do Moro, e combate à corrupção, e você vê que esse governo não tem nada disso. O que eles estão fazendo agora é tentar matar o mensageiro. Né? Estão atacando a imagem do jornalista. Né? Eles nem conseguem contrariar as informações. E o Eduardo Bolsonaro soltou um Twitter muito interessante, galera. Dizendo que, né, segundo a teoria dele, o jornalista lá, o Green, né, que é envolvido no The Intercept, né, que está lá nessa denúncia contra o Moro e no vazamento dessas notícias aí, dessas informações hackeadas, ele está dizendo que esse cara trabalhou em conjunto, né, com aquelas denúncias do Wikileaks, né, com o Snowden, com o Assange. Cara, se isso é verdade, aumenta ainda mais a credibilidade, né, do The Intercept. Porque agora você tem que confiar nos caras, porque o Wikileaks nada mais é que a verdade revelada. Pegaram informações sigilosas, arquivadas, hackearam e soltaram para o público, para a galera ver a verdade, os bastidores do poder, como a CIA atuava aqui manipulando governos na América Latina, como a CIA atuava manipulando, né, questões de conflitos na questão do Oriente Médio. E, cara, fica muito na cara. Então, se é verdade o que o Eduardo Bolsonaro diz, aumenta ainda mais a minha admiração pelo Intercept agora. Porque estava atuando junto com a Assange, com o Wikileaks. É a verdadeira verdade. Mas a ideia deles é descredibilizar, né, o jornalista, né, tirar o mérito. Eles não estão questionando o conteúdo, estão questionando o jornalista para ver se o impacto da notícia é menor. Minimizar os efeitos perante a opinião pública. E vem o Carlos Bolsonaro também na mesma linha, né, dizendo que o cara é viado, que o cara namora com outro aí e tal, que tem uma conspiração. Né? Então quer dizer que ele não merece credibilidade porque ele é viado. Ora, o Carlos Bolsonaro criticando, né, a homossexualidade de outra pessoa tá engraçado. Mas você percebeu a gravidade da coisa? E vai piorar. Vai piorar. Porque os próprios vitimados, do Moro e Dallagnol, né, essa questão de não falar mais sobre o assunto, né, de não estarem tão indignados assim, se limitando só a criticar a divulgação, tá manipulado, tá fora do contexto. Exatamente o crime que eles cometeram no passado aí e justificaram pelo bem maior, pelo interesse público. Né? Só deles ficarem quietos e não, né, aumentarem a questão de negar os fatos e tal, isso aí, cara, já tá deixando bem claro que tem mais coisas aí. Que os hackers tiveram acesso a muito mais coisas. A gente vai ter, né, informação, vai ter a confirmação durante essa semana aí. E se você somar, né, a questão da corrupção do governo Bolsonaro, com laranjas, né, com fantasmas, né, com a questão de desvio de dinheiro lá, com Queiroz, né, mais a atuação dos ministros desastrosas aí, né, gente totalmente incompetente, mais a incompetência e a limitação intelectual do governo Bolsonaro, do próprio presidente Bolsonaro em si, cara, o negócio vai ficar louco no Brasil. Vai ficar louco. Porque eles vão acelerar ainda mais o processo de saque e destruição. Né, porque eles vão cair. Então eles têm que fazer isso antes deles caírem. Valeu.